Mais uma terça-feira, mais uma live do NUSP, o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que está fazendo agora, nesse mês de agosto, 2 anos de existência. Há 2 anos atrás, eu idealizei essa atividade, essa colaboração, para que a gente trouxesse cada vez mais conhecimentos de profissionais incríveis para que pudéssemos falar sempre mais das práticas integrativas para ajudar as pessoas. Gláucia será hoje a nossa convidada especial, a nossa convidada especial. Você vê se já chegou para você aí. A gente anda tendo uns probleminhas aqui para entrar. Não posso convidar e você também pedir que aí eles se anulam. Mas você pediu e eu aceitei. Vê se você consegue entrar. Então, enquanto Gláucia entra, como eu estava dizendo, esse ano, agora em agosto, nós fazemos 2 anos de existência, o NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que durante esses 2 anos vem trazendo para você um pouco de informação de qualidade com profissionais incríveis na área das práticas integrativas, das ciências, física quântica, epigenética, medicina. Semana passada tivemos um webinar incrível com a doutora Rosângela Art, que ficou gravado, está sendo editado, estou com alguns probleminhas técnicos aqui de edição, mas vai ficar à disposição para quem quiser, tá bom? Deixa eu então ver aqui com Gláucia. Gláucia, vamos fazer o seguinte. Eu já aceitei aqui umas 3 ou 4 vezes você. E aí você não está entrando, eu não estou entendendo. Eu vou te convidar, tá bom? Eu vou te convidar. Oxi. Alô? Olá? Entrou, graças a Deus. Mais ou menos, não estou te vendo aqui. Deixa eu ver. Eu já estou te ouvindo. Agora! Eu ainda não estou te vendo. Vou tentar aqui, apertar outro aqui para ver se... Não, aqui eu saí, eu voltei. Você está me escutando bem? Estou te escutando bem e estou te vendo também. Eu não estou te vendo, é uma pena. Mas Você quer sair e entrar de novo? Porque às vezes dá esse probleminha mesmo, mas quando fica gravado fica normal. Mas eu sei que é chato que a gente não está vendo, né? É bom então eu vou sair e vou tentar entrar de novo. Tá bom? A gente te espera. A gente já está aqui com algumas pessoas entrando. Muito boa noite, Ana, Josane, que prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Quem está entrando agora, a nossa convidada Gláucia entrou, mas se deu um probleminha técnico, ela vai entrar de novo. Pronto. E agora vamos ver se ela entra e consegue me ver, né? É ruim ficar fazendo live. Eu já fiz, gente. Eu fiz umas 2 ou 3 lives. E agora? Eu estou te vendo, mas... Não, eu não estou te vendo. Eu estou me vendo. É uma pena. O som tá bom para você? Bom para mim. Você tá me ouvindo? Tá muito baixinho. Deixa eu... Aumenta o Muito som. baixo. Aumenta o teu... Não sei como resolver, meu bem. Eu tô aqui, aí não, estrelinha, adicione o comentário. A gente vai ter que falar um pouquinho mais perto para eu poder te escutar, porque o teu som para mim tá muito baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Será que se eu sair de novo, vou tentar mais uma vez? Pode ser, se você preferir ver se melhora alguma coisa o som para você? Não, ainda tá... Não, eu escuto, mas está muito baixinho. Eu vou tentar mais uma vez, ok? Tá bom. Calma, gente. Ao vivo é assim. Não desistam dessa live, vocês vão conhecer a Gláucia. A Gláucia é uma pessoa incrível, tem um trabalho maravilhoso. Um trabalho na área sistêmica. Vocês vão conhecer. A Gláucia, ela trabalha com pensamento sistêmico desde 2001, né, se tornou terapeuta somática sistêmica,
Fone de ouvido, deixa ela entrar de novo. Ó. Vamos lá. Cláudia, aceitar. Vamos ver. Vamos ver. Se não der certo, eu vou tentar mais uma vez, vou pedir a paciência de vocês, em vez de ela pedir para entrar. E agora, Cláudia? Eu não estou te vendo, estou escutando baixinho, mas eu acho que a gente segue assim, vai dar certo, né? O importante é a gente conseguir comunicar aqui a nossa mensagem. Gostaria de estar podendo te ver, né, nos olhos, para a gente poder construir esse vínculo, mas vai por outra sintonia. Vamos conseguir nos conectar, mesmo eu não te vendo. Tá. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Eu consigo entender, sim, o que você fala. Vamos lá. Só mais uma vez, você vai sair. Quando você entrar, não pede para entrar. Eu vou te fazer o convite e você aceita. Tá bom? Ok. Tá bom. Aí a gente vê. Se não resolver, aí a gente toca. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Porque eu sei que é chato. Eu sei que é bem chato quando a gente não está vendo, porque você fica conversando com ninguém, né? Você fica conversando, só vê você mesma e aí não se vê. Deixa eu ver aqui. Pronto, convidei agora a Gláucia. Bom, agora você aceita, Gláucia. Só aceita. Tcharará! Oi. Nada? Está no mesmo modelo. Você não tem imagem para mim, o som está um pouco distante, mas eu acho que a gente vai conseguir. Você tem um fone de ouvido para melhorar para você? Não, do celular não, eu só tenho aqui do computador. A gente está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo a mim? Estão ouvindo a Gláucia? Estão ouvindo bem? Fala aqui pra gente, ajuda aqui. E já pode também enviar o aviãozinho para outras pessoas. Chama todo mundo para essa live. Cadê vocês aqui, pessoal? Ajuda a gente. Estão ouvindo bem? Alguém está ouvindo a gente aí? Estão ouvindo bem? Sim, já está dizendo que está nos ouvindo. Então vamos embora. O fone do computador ajuda, a Milena está tentando ajudar aqui a gente, dizendo que se você usar o fone, talvez melhore para você ouvir melhor, se você tiver fone. Eu vou tentar falar mais alto. Eu consigo te escutar. Vamos lá. Gláucia é terapeuta somática sistêmica, trabalha com pensamento sistêmico há muitos anos, desde 2001, até antes, né, Gláucia? Uhum. Depois você corrija aí se eu estiver falando algo fora do seu contexto. Em 2007, a Gláucia desenvolveu um recurso sistêmico que ela chamou de justa razão, e este se tornou a base do seu trabalho, dos seus atendimentos individuais e o método terapêutico Nexo Renascer Sistêmico. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre transgeracionalidade. Ela tem 3 livros que ela... Olha que lindo, eu já li todos 3, tá? Olhe e veja além. Esse aqui é o Triângulo Dramático de Karpman e esse último aqui que é a mochila transgeracional que carregamos. Muito legal, sugiro que vocês leiam também. Onde que está disponível, Gláucia, esses livros para o pessoal comprar? GláuciaPaivaTerapias.com.br. Está no site, lá tem os links, é simples, é fácil, estão todos lá na página. GláuciaPaivaTerapias.com.br. Maravilha. Depois vai ficar gravado e eu vou colocar na legenda aqui da nossa live, tá, gente? Gláucia, fala, gente, quem é Gláucia Paiva por Gláucia Paiva? Então, eu sou terapeuta desde 1994, eu fiz algumas formações terapêuticas, né? E com isso eu fui aprendendo. Eu sou professora de educação física e de formação universitária, né? Trabalhei muitos anos com o corpo, né? E não com esporte, então eu fui estudar os aspectos somáticos, os aspectos emocionais que ficam no corpo, Ilham e Reich, que são as couraças musculares, e fui trabalhando com cifose, lordose
e escoliose. E com isso, eu fui entendendo o quanto que o emocional do cliente impacta na saúde e no corpo dele, né? Isso me deu uma base muito interessante, porque você pode ter um músculo firme, mas o que manda nele é a tua sensação de ameaça ou de acolhimento na vida. Então, ele pode estar firme, mas se você vive um impacto psíquico muito forte, que coloca você em não pertencimento, em rejeição, em não aceitação, na busca do reconhecimento que a gente tem, na busca do pertencimento que é biológica, né? Esse músculo se machuca, é incrível. Então, fisicamente, ele pode estar firme, pode estar forte, mas o que manda mesmo é a nossa mente. É o quanto você está em estado de sobrevivência, de ameaça, ou de acolhimento e segurança. Isso tudo tem a ver, a neurociência que está trazendo isso tudo para a gente, hoje em dia, né? Bom, então, e daí eu fui entrando no verbal, eu fui estudar o que era emoção, o que era o pensamento, e fiz uma formação verbal em 94, que se chama Causalidade, Estudo da Relação entre Causa e Efeito, e fui estudando. Em 2001, eu entrei para o pensamento sistêmico, né? Fiz uma formação em constelação familiar, e depois nós abrimos um instituto aqui em São Paulo, o Instituto Conexão Sistêmica, e começamos a trazer os europeus para o Brasil, porque eu queria estudar isso, que eu achei que me impactou demais, esse raciocínio, é um raciocínio clínico, né? Eu queria estudar, em alemão eu não conseguia, então eu comecei a trazer os professores para cá, montei formações, o Instituto formou mais de 1.200 alunos, de 2009 até a pandemia fizemos 67 eventos internacionais, todos aqui presencial, aqui em São Paulo, no Instituto. Aí veio a pandemia, mudamos o modelo e começamos a nos adaptar e continuamos a fazer módulos com os internacionais online, né? Com tudo isso, eu recebi 35 profissionais aqui no Instituto, da Europa, da Áustria, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Austrália, Estados Unidos. A gente trouxe muita gente. Então, eu escutei muitos caminhos sobre o pensamento sistêmico, né? O que é o pensamento sistêmico? E com isso eu fui me desenvolvendo e criando o meu estilo. O que é o pensamento sistêmico? A gente tem duas formas de pensamento. Ana, se você quiser me fazer alguma pergunta, eu não estou te vendo. Você fala que eu paro e escuto, ok? Tá ok, pode ficar tranquila, tá. Ok. Nós temos duas formas de olhar para uma forma de pensar. A forma linear e a forma circular. Então, a linear é linha reta, tem A e B, né? Então, você sai daqui, você quer chegar aqui, eu estou saindo de casa e quero chegar no supermercado. Eu vou em linha reta da minha casa até o supermercado. Só que na esquina, no meio do caminho, acontece um evento. Alguém esbarra em mim, um carro quase me atropela, eu levo um tombo, alguém tenta me ameaçar de alguma forma. E no final, eu saí de casa para ir no supermercado e aconteceu um evento traumático comigo. Algo que me ameaçou, né? Desde algo superficial até algo muito profundo, né? E por que aquilo aconteceu, né? Por que eu não saí do A e cheguei no B, como eu tinha focado, planejado, organizado, o horário, caminho, o que eu vou fazer, o dinheiro, o que eu levo, como é que eu chego lá? E nós temos o pensamento circular, né? O pensamento circular é um pensamento que leva em consideração todas as formas, todas as forças que estão atuando nesse contexto. Então, por que será que eu saí de casa para ir no supermercado comprar arroz e no final eu construí um trauma no meio do caminho e voltei para casa sem o arroz? Né? Então, tem outras forças que estão atuando que eu não estou vendo. Então, o pensamento linear é o lógico, né? É sair de casa e chegar no super. O pensamento circular é
todas as forças que estão atuando durante o meu foco, durante o meu propósito, durante o meu objetivo. Então, que forças estão atuando para que eu não conseguisse chegar no supermercado? Eu estou usando um exemplo bem simples, né? Mas você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Como, por exemplo, por que eu estudo, eu sou focada, determinada, e me esforço, me sacrifico e não consigo atingir a minha meta, né? Então, tem forças que, além do meu esforço, do meu comprometimento, estão impedindo o fluxo da minha vida, ok? Então, isso é o pensamento linear e o pensamento circular. O pensamento sistêmico é uma analogia do pensamento circular, quer dizer, que forças estão atuando aqui para eu não conseguir atingir a minha meta, mesmo que eu tenha me esforçado, acordei cedo, fui estudar, investi dinheiro, tempo, energia e dinheiro naquilo, e aquilo não flui, não acontece. Então, tem algo que está impedindo o fluxo da minha vida. O pensamento sistêmico, ele funciona exatamente dessa forma. Tem um cientista, um neurocientista, que eu vi esses dias na BBC, e ele estava falando que ele está no mundo inteiro com esse tema e está sendo questionado de várias formas diferentes, mas ele é top, é um cientista top, quer dizer, a palavra dele é significativa, e ele diz o seguinte, que nós não temos livre-arbítrio. Tudo é passado de pai para filho. E quem passou para o seu pai? Seus avós. E quem passou para os seus avós? Seus bisavós. Então, seus bisavós viveram várias situações, que foi na Primeira Guerra, no início do século passado, né? Eles viveram desafios, aqui no Brasil também, porque a guerra era lá, mas a carência chegou aqui, a escassez chegou aqui, a ameaça chegou aqui, chegou no mundo inteiro, por isso que é guerra mundial. Então, em todos os sentidos, né? Quem já estava aqui recebeu a vibração da guerra. E quem fugiu de lá e veio para cá fugido de morte, de fome, sem dinheiro, sem trabalho, né? E com uma invasão. Então, tudo isso foi a história dos nossos bisavós. E aí teve a Primeira Guerra, e que foi um horror, né? E depois disso veio a gripe espanhola, que nem o Covid, eles usavam máscara do mesmo jeito. Agora, você imagina se hoje morreu, a quantidade de pessoas que morreu, com toda a tecnologia que nós temos, imagine em 1920, 1930, 1924, 28, que aconteceu a gripe espanhola. Aqui no Brasil morreu muita gente. Quem morreu eram os nossos avós, ou bisavós. Ok? Então, assim, como foi viver o Covid agora? Algo invisível, que você não tem controle e, portanto, uma impotência absoluta, sem saber se você vai pôr a mão numa maçaneta e você vai pegar o vírus, ou alguém que você ama, né? Como é que você deixa de ir na farmácia para comprar os seus remédios, sendo que lá aquelas pessoas chegaram ali de ônibus, contaminadas, e você tinha que ir lá, quer dizer, isso gera muita ansiedade, muita impotência. E isso aconteceu lá atrás, com os nossos avós, viveram esses traumas, essas dificuldades, essas perdas. Depois da gripe espanhola, teve a quebra de Nova York, da Bolsa, que gerou uma recessão no mundo inteiro. O mundo inteiro sofreu com aquilo. Quem sofreu? Os nossos avós e os nossos bisavós, ok? E aí teve a Segunda Guerra, que foi pior ainda, né? Então teve o Holocausto. Quantos judeus morreram lá? Quase 6 milhões, né, de judeus. E quantos fugiram, né? Eu atendo vários netos e bisnetos de judeus que viveram o nazismo, né? E eu trabalho com o conceito da justa razão. É um conceito onde é a mochila que os seus pais carregam,
que herdaram dos seus avós, que os seus avós carregaram essa mochila, que herdaram dos seus bisavós, que eles carregavam essa mochila de traumas e de dificuldades que nós vivemos. Então, muitas vezes, quando você vai no supermercado e no meio do caminho acontece algo que impede você de atingir a sua meta, ok? Isso pode ser um trauma transgeracional. Né? E a justa razão é um recurso sistêmico que eu desenvolvi em 2009, né? Onde seria a origem do impedimento, a origem inconsciente, que eu não tenho a menor noção do que aconteceu com os meus avós, porque quando eu nasci eles já tinham morrido. Né? Mas o campo tem essa biblioteca, o campo tem esse repertório, né, registrado, porque um trauma, ele fica congelado no tempo e no espaço. E então, você pode viver algo similar aqui na tua biografia, né, e entrar num vício de comportamento, comportamentos que podem ser desregulados, né, que não te fazem bem, mas você não consegue fazer diferente, e a origem disso pode estar na justa razão sistêmica, ou na geração dos seus pais, ou na geração dos seus avós, ou na geração dos seus bisavós. Nós temos a epigenética que nos ensina que um trauma transgeracional dura até 7 gerações no sistema nervoso. Então, não estamos falando de energia. Nós estamos falando de fisiologia, estamos falando de biologia, de sistema nervoso, né? Onde quando você nasce, você herda esses registros de situações estressantes, marcantes e que mobilizou todo o sistema. A morte de alguém, o sumiço de alguém, a doença de alguém, a quebra financeira de alguém, um segredo, um assassinato, suicídio, os abortos que normalmente são muitos, né? Tanto no sistema da mãe quanto do sistema do pai. Então, tudo isso são marcas, né, em que a gente pode estar dando lugar para isso, e quando nos achamos a origem do impedimento de você não conseguir chegar no supermercado para comprar arroz, é uma liberação, é fenomenológico, né? E o sistema precisa ser reconhecido. Então, quem foi excluído, quem foi esquecido pela dor emocional de estar lembrando, precisa ser reincluído. E isto é fenomenológico, ele autorregula o sistema. Quando isso acontece, você percebe, entende, raciocina que aquilo não começou com você. Aquilo começou muito antes, que você também está carregando, né? Então, isso é um pequeno resumo sobre o pensamento linear, que é o lógico, que é essa dimensão, que é a tua dimensão biográfica do que aconteceu de fato na sua vida, que está registrado na sua mente. Durante a tua gestação e os 2 primeiros anos de vida, você não tem memória explícita, só temos memória implícita. O que isso significa? Eu não tenho aparelho cognitivo para registrar o que aconteceu comigo. Então, eu registro no meu corpo. O meu corpo tem todo o meu repertório, do primeiro dia de fecundação até os dias de hoje. Mas os 9 meses, e de 0 a 2 anos, e de 0 a 3 anos, não temos maturidade no nosso aparelho cognitivo. Então, a gente não tem memória explícita. Então, você consegue lembrar das suas histórias, o que justificaria alguma coisa para você, por você não conseguir chegar no supermercado, a partir de 2 anos de idade. Até então, quem registra, na verdade, é o corpo, né? Eu desenvolvi um método exatamente
que é um método, método terapêutico nexo renascer sistêmico, que te mostra onde isso está, acessando isso no corpo. E quando isso é acessado, vem para a consciência e se descongela. E aí você fica com muito mais liberdade de poder viver a sua história e não a história dos seus antepassados. Né? Então, isso é uma introdução, Ana. Como você vê isso que eu estou te falando, Ana? Então, tudo isso que você falou, eu vejo pelo viés da física quântica, né? Então, o que você chama, por exemplo, todas essas informações que são geracionais, transgeracionais, são informações vibracionais que estão no campo, né? E realmente nós recebemos, eu acredito que você tenha mencionado o Bruce Lipton na sua explicação, acho que foi Bruce. No meu primeiro livro de 2017, eu coloquei um capítulo do Bruce Lipton. Então tem Bruce Lipton, tem Joe Dispenza, a gente tem alguns expoentes que falam sobre essa conexão, inclusive, da física quântica, que nos traz que tudo é energia, frequência e vibração. Então, essa informação vibracional que está registrado no nosso campo informacional, né? Então, sim, nós recebemos essas informações dos nossos antepassados. Então, esse registro informacional, ele vem para nós através dos nossos pais, né? Que também receberam dos seus pais, que são os nossos avós, que também receberam, e aí vai, como você falou, até 7. Tem autor que fala em 4 gerações, tem autor que fala em 7. O que interessa é que realmente nós recebemos essas informações vibracionais. Isso é ciência, a física quântica está aí para nos provar essa questão da informação vibracional. Tudo é informação, frequência, energia e vibração. Nós somos esse campo de informação. No nosso campo informacional, nós temos tudo o que nós recebemos, né, dos nossos antepassados, e que aí a gente também dá sequência. Então, se une, vai somando com a nossa própria experiência, que está interferida, né, que recebe todas essas informações dos nossos antepassados. Então, eu tenho sempre trazido aqui para o contexto do próprio NUSP, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, o quanto é importante o conhecimento da física quântica, porque a física quântica ela traz uma compreensão para todas as técnicas de terapia. Na verdade, para todas as áreas da nossa área, a gente começa a compreender coisas de uma forma mais abrangente, a gente expande a nossa consciência. E o nosso comportamento, ele vai sendo materializado no nosso corpo, essas informações interagem, informam a formação do nosso corpo. Então, aí desde do primeiro dia da nossa existência ali do útero, né, até a primeira infância toda, nós estamos formatando o nosso corpo, o nosso sistema nervoso está sendo mielinizado e a gente vai captando essas informações do meio. Que informações? A que a gente está vivendo, o que nossos pais estão nos transmitindo, que tem informações dessa transgeracionalidade. Então, assim, tanto a constelação, né, quanto várias outras terapias, várias outras técnicas, elas nos trazem isso de uma forma muito... Hoje em dia, cada vez mais, a gente está tendo a possibilidade de compreender o porquê que é possível entender essas informações dos nossos antepassados, como que isso acontece, né, de forma até científica, e é incrível, isso é incrível, porque aí você tem o que você chama de justa razão, eu chamo de raiz informacional do problema, da questão, né, porque realmente o momento em que você encontra essa raiz informacional e consegue trabalhar isso, há um ajuste, não só na sua vida, como no seu sistema. Né? E aí a gente tem realmente a questão, as 3 leis sistêmicas e várias outras questões em paralelo aí. É fantástico, né? Trabalhar com esse desenvolvimento humano, com esse viés, com esse conhecimento
que a sistêmica chama de transgeracionalidade, que é isso mesmo, é maravilhoso. Eu sou encantada com essa possibilidade. Né? Para quem não me conhece, que está aqui, eu sou advogada de formação, advogada administradora, e me transformei uma advogada terapeuta, né? Também sou terapeuta neurobiológica vibracional, então eu associo aí esses conhecimentos de neurociência, epigenética e física quântica para ajudar vocês e trago isso para a advocacia. Meus atendimentos hoje são só extrajudiciais para você entender o seu problema antes de entrar no judiciário. Você resolve entendendo a si mesmo, né? E nem precisa do judiciário. Né? Mas é lindo isso. E traz um exemplo para a gente, Gláucia, de um caso seu ou de vários casos que você Sim, já sim. viu. Então, a gente sempre começa a partir de um sintoma que o cliente traz, né? E o que é um sintoma? Um sintoma é uma expressão de uma desregulação. É a expressão de algo que não tem mais fluxo. É a expressão de uma rigidez. É a expressão de um trauma. É o jeito que a natureza tem para nos dizer que algo tem que ser elaborado, revisitado, descongelado, para que o fluxo volte para todo o sistema, mas principalmente para a tua vida. Então, você pode ter um sintoma psíquico, você pode estar numa crise de ansiedade, num pânico, num toque, numa bipolaridade, né? Tem muitas síndromes, né, psíquicas, aonde você não consegue mais ter o controle da mente, a mente que está te controlando, então você tem pensamentos recorrentes, você não consegue sair daquele ponto que você está fixo, você sabe que pode ser diferente, mas não consegue, então você fica fixa, rígida, congelada num óculos, num jeito de olhar. E não consegue abrir para poder ver de um outro lugar, trocar de óculos. Vou trocar de óculos e vou colocar um óculos vermelho, né? E aí você enxerga de um outro ponto de vista. Então, as crises psíquicas, elas te desregulam mentalmente a ponto de você ficar no fixo e não conseguir enxergar diferente. Mesmo que você tenha consciência que você deveria, poderia e seria muito legal. Então, você tem que acessar onde você está congelado para você conseguir elaborar e descongelar para ter a liberdade de enxergar de outro jeito. E isso seria um sintoma psíquico. Você tem os sintomas físicos, que são as doenças, né? Então, os órgãos, eles saturam de sentir a mesma coisa durante anos. Então, se você vai na medicina chinesa, né, o medo vai para o rim, a tristeza vai para o pulmão, a ansiedade vai para o estômago, velhas ideias vai para o intestino, né? E assim vai, quer dizer, cada víscera, né, cada órgão recebe o acúmulo daquela emoção. E se você sente aquilo permanentemente, de fundo, né? Porque daqui para fora a gente tem que pagar boleto, tem que sobreviver, tem que dar conta, tem que se relacionar, tem que amar, tem que rezar, tem que sentir orgasmo, tem que produzir, tem que ter filhos, quer dizer, a vida, né? Então você faz tudo isso, mas de um pano de fundo, numa plataforma orgânica emocional, você pode estar carregando os traumas transgeracionais. E aquilo influencia como você recebe o teu presente, como você vive cada área dessa que eu acabei de falar. Então, é algo que, assim, você até consegue ter sucesso, mas no fundo tem uma tristeza, no fundo tem uma melancolia, no fundo tem um trauma. E esse trauma pode ser transgeracional. Então, você vai produzindo emoções difíceis e o corpo vai absorvendo. Em algum momento, algum órgão, alguma víscera, o sistema nervoso e os músculos, as fascias musculares, elas saturam e geram um sintoma,
né? E você tem os vícios, os sintomas comportamentais, né? Então, se eu tomei muito sol e aquilo me deu uma intolerância e eu não posso mais tomar sol, então eu não saio na rua mais ao meio-dia, eu só saio de manga comprida, com guarda-chuva, eu não vou na praia, eu não vou na piscina, eu não vou no churrasco, eu não vou no bar que você vai ficar tomando sol porque você está do lado de fora em pé. Então, a intolerância ao sol restringe a sua vida a situações que você está protegida do sol. E isso vira um vício. Então, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu só posso isso, eu só posso aquilo. E assim vira um vício comportamental. E como que não poder ir na piscina, isso é só uma analogia, não poder usufruir, se divertir, poder tomar alguma coisa gostosa no sol, com um grupo de pessoas e dar risada, como isso pode influenciar a sua vida. Então, um sintoma, ele pode ser físico, ele pode ser psíquico e ele pode ser comportamental ou os três ao mesmo tempo, né? Então, quando a pessoa chega no consultório, ela chega com algo que está acontecendo na biografia dela. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela é bisneta de judeu, né? É uma pessoa que tem um talento muito bom, mas não consegue sair do lugar. Ela está paralisada ali num teto, ela fica ali e não consegue. E ela é muito talentosa, né? Então, é uma pessoa perceptiva, talentosa, tem um super bom gosto e não consegue. Então, não adianta só o talento. Que mochila que você está carregando? Que mochila é essa? Esse é o meu último livro, né? Que eu lancei agora em janeiro. É a mochila transgeracional que carregamos, né? Então, essa artista, ela veio fazer um trabalho comigo, por que ela não deslancha? E ela já expôs em galerias importantes, inclusive na França, quer dizer, ela tem um background que significaria ela poder avançar, e ela não consegue, né? E a gente começou a trabalhar, então ela me trouxe esse sintoma. Por que eu não tomo a minha potência? Por que eu não tomo aonde eu posso chegar? Qual é o meu tamanho? Eu me sinto pequena, eu sinto que eu sou maior do que isso, que eu posso mais do que isso, né? Então, e aí nós abrimos aqui, eu desenvolvi vários caminhos, né? Que é o Nexo, então são ferramentas sistêmicas. Eu não trabalho com a constelação familiar, eu desenvolvi um método autoral, onde eu sinto muito mais eficiência em como eu acesso o transgeracional, né? Não que as constelações não sejam boas, muito pelo contrário, eu adoro as constelações, mas eu desenvolvi um outro caminho onde eu tenho mais refinamento para chegar onde eu preciso, que é na origem do sintoma que o cliente traz para o consultório, né? Então, nós começamos a trabalhar, fizemos algumas sessões e o resultado foi o seguinte. Quando o avô dela estava fugindo do nazismo da Alemanha, ele pegou o último navio que conseguiu vir para o Brasil. Depois de lá, eles não conseguiram mais. Para ele conseguir entrar no navio, ele precisava de um passaporte com um nome. Então, ele teve que trocar o nome dele antes de subir no navio. E aí ele adotou aquele nome e todo o sistema familiar adotou aquele sobrenome. Mas aquele sobrenome era de alguém, aquele passaporte era de alguém que tinha morrido pelos nazistas. Então, esse avô assumiu um nome de um morto para poder fugir. Fugiu, veio para o Brasil, teve sucesso, continuou a vida, fez família, os filhos fizeram família, quer dizer, a mãe dessa minha cliente vem desse avô. Agora, olha só, gente, ele teve que adotar um nome de alguém que tinha morrido. Então, ele tomou essa morte para ele e o sistema inteiro o amarrou. Apesar do esforço e do fluxo que teve, a minha cliente não estava conseguindo chegar onde podia. Então, nós tivemos que ir lá e reverenciar esse morto que
acabou ajudando todo um sistema familiar a sobreviver. Então, isso é uma questão de reverência. E quando nós conseguimos acessar isso e reverenciamos, porque tem, logicamente, aqui tem uma técnica, né? Ela conseguiu aumentar e muito o fluxo dos contatos, das galerias, das viagens, das entrevistas. É muito incrível. Um outro exemplo que eu posso trazer é um neto de um italiano que fugiu da Itália, não, nazismo não, da Mussolini, e veio para o Brasil. Em 1945, Getúlio Vargas Opa, deu uma travada aqui. falar alemão, os italianos falarem italiano e os japoneses falar japonês. Quem falasse alemão, italiano e japonês ia preso. O avô do meu cliente dava aula na colônia italiana, ok? E ele foi proibido de dar aula. Então, ele perdeu o ofício dele e perdeu o salário que sustentava a família. E não pôde mais falar italiano. Qual é o sintoma desse meu cliente que chegou no consultório? Câncer de garganta. Quando nós conseguimos, e aí ele não achava o médico certo, o remédio não fazia efeito, a cirurgia não tinha sido boa. Quando nós conseguimos achar a origem desse câncer de garganta, algo que ele não podia mais expressar, o médico acertou, o remédio fez efeito, ele foi fazer os exames, foi fazer o tratamento e curou. A informação vibracional se harmonizou, né? Isso é fundamental, isso é maravilhoso, isso é incrível, né? Como a gente consegue, a partir... Dentro do meu... Eu também desenvolvi a minha forma autoral de trabalhar, e dentro de todo esse conhecimento, eu também trouxe para esse meu raciocínio os conhecimentos da medicina germânica, tá? E também a HQI. Sou formada nisso também. E a HQI, que é menos conhecida, é a homeostase quântica informacional, ela também trabalha com esse conceito similar aí ao da medicina germânica, que é interpretar o trauma a partir da função biológica do tecido afetado, daquele órgão afetado, né? Então, isso dá um atalho para a gente muito legal, né? Para a gente entender que a biologia é biológico, é a lógica do sistema orgânico. Cada órgão, cada tecido tem uma função biológica. Então, a gente vai por essa lógica dessa função e a gente faz, então, essa conexão com a dificuldade. Então, você vê, por que a garganta, né? Função da fala, tem essa função. E aí a gente tem essa... Como é que você, Glaucia, dentro desse seu sistema, dentro da sua forma de trabalhar, você busca informações lá de trás? Por exemplo, nesses casos que você citou, os seus clientes tinham essas informações lá de trás, do bisavô, da vivência deles? Então, alguns sim, outros não. Outros não conheceram, não têm ideia, mas quando você abre o campo revela as informações necessárias. Então, é muito... isso é fenomenológico, né? E tem algumas situações que sim, quando você põe o sintoma e a gente vai buscar o sintoma no transgeracional, através da justa razão, né? Eu posso colocar uma justa razão atrás do sintoma, 2 ou 3, né? Que é a primeira geração, segunda, terceira geração. É incrível que quando o cliente tem as informações, ele lembra, o meu avô viveu XYZ. A minha bisavó foi caçada no laço pelos portugueses, então tinha os índios. E isso, nós estamos falando de nazismo, né? Mas podemos falar da escravidão africana, podemos falar da escravidão indígena, né? Então, eu tive um caso muito interessante. Uma cliente que tinha uma dificuldade com a mãe absoluta. A mãe não conseguiu exercer maternidade, né? E conforme nós fomos abrir o campo, ela foi trazendo as informações que a tataravó
foi caçada pelo português. Então, ela teve que abandonar os filhos, o marido, os pais, o grupo. Foi caçada. E aí, ela tinha que ter uma vida sexual com o cara que roubou ela e ela não pôde mais criar os filhos. E ela tinha que ter novos filhos com esse português. Então, como que ela ia amar essas crianças, sabendo que os filhos foram abandonados? Então, ali, ela não conseguiu se envolver com a prole que ela tinha criado com o português, muito menos com quem escravizou ela sexualmente. E essa incapacidade de acolhimento com os filhos passou para a bisavó, passou para a avó, passou para a mãe da minha cliente. Quando ela entendeu que essa tataravó teve que abandonar toda a família dela afetiva, de escolha, com livre-arbítrio, com liberdade, ela fechou o coração e esperou a morte chegar. Foi vivendo, os filhos foram vindo, a vida continuou com o português que laçou ela, mas ela não se abriu mais afetivamente. E a mãe dela, a mãe da minha cliente, lida com os filhos nesse mesmo padrão. Então, se herda estratégia de sobrevivência, se herda padrões de comportamento. Quando a minha cliente conseguiu entender isso, né, ela conseguiu lidar com a mãe de uma forma absolutamente diferente e tirou dela o sentimento de não merecimento. Tirou dela de não acolhimento. Então, ela se sentia errada, insuficiente, desregulada por não ser amada e não ser acolhida pela mãe. A mãe não é capaz de amar. A mãe não é capaz de acolher, porque a mãe dela, a avó, não foi também, porque a bisavó também não foi, porque a tataravó também não foi. Então, se herdou uma frieza no acolhimento dos filhos, então não tem maternidade ali. Quando a cliente entendeu que a mãe não se vinculava de uma forma materna com ela, ela tirou dela o peso dessa responsabilidade. E foi uma libertação, assim, linda, porque não é que a mãe mudou, a mãe não mudou, não tem final feliz aqui, não tem abraços, eu te amo, minha filha, não é isso que acontece. O que acontece é que tira do cliente a responsabilidade de não ter recebido aquilo, de não merecer aquilo. E isso ela leva para a vida. Então, ela é abusada emocionalmente o tempo inteiro, ela é usada, ela não se coloca, ela não se protege, ela não luta pelos direitos dela porque ela não merece. Porque ela não foi acolhida por essa mãe. Quer dizer, a complexidade disso numa estrutura psíquica é profunda, né? Sim. Então, tem muitos casos que a gente percebe que vem de geração em geração e os pais... Uma vez eu escutei uma frase de um professor, isso foi em 2005, foi daí que tudo começou com o meu método, né? Foi daí que eu parti para o raciocínio clínico que eu consegui desenvolver. Eu li assim, num PowerPoint dele, um alemão. Ele dava aula em Portugal, e então aquele PowerPoint estava em português de Portugal. Então eu consegui ler, 2005, né? Porque alemão não dá. E dizia assim, todos os filhos amam seus pais. Os pais amam seus filhos na medida dos seus traumas. Olha, interessante essa frase. Então, isso assim, eu fiquei acho que uma semana impactada. Como assim a minha mãe não me ama? Ela não me ama porque ela viveu um trauma em que o afetivo dela está completamente comprometido. E foi verdade. E foi assim que eu criei a justa razão. Quer dizer, Bert Helling nos diz que ela é a mãe certa para você, a sua mãe é a mãe certa para você, o seu pai é o pai certo para você. E aí você olha para trás e vê tudo que você viveu com essa pessoa e o nível de dificuldade que tem ali. Quer dizer, tem uma justa razão transgeracional para não ter fluxo na relação. E aí que eu entendi o que ele estava dizendo.
Os pais amam seus filhos na medida de seus traumas. Sim. Ok? Sim. Como é Eu possível? tenho uma outra pessoa que o filho ficou no hospital de 6 meses da gestação até 11 meses, de vida. Uhum. Ele ia no hospital todo dia ver o filho, e o filho entubado, e ele lá vivendo aquilo. Quando o filho voltou para casa, conseguiu sobreviver, passou todo aquele estresse, ele não conseguia chegar perto do filho. Tamanho trauma que ele desenvolveu de ir para o hospital e não saber se o filho ia estar vivo ou morto, durante 6 meses, todos os dias. Então, isso Caramba. é trauma de desenvolvimento. Ele criou uma resistência de ver que, de repente, o filho podia estar morto e ele ia Uhum. perder. Então, ele não aguentou viver 6 meses diariamente indo no hospital para ver se o filho tinha sobrevivido. Então, são situações da vida que não tem explicação Uhum. linear, né? Quer dizer, por que essa criança traz esse repertório? Por que essa mãe e esse pai geraram? Por que eles tiveram que viver esse nível de trauma e que depois eles não conseguiam se relacionar com a criança? Com medo de chegar perto e dele estar morto. Então teve Uhum. que descongelar, quer dizer, é a incapacidade dos pais do acolhimento pelo trauma que aquela situação gerou nele. E quando a gente foi trabalhando e descongelando esse trauma, ele conseguiu se vincular no filho novamente. E a vida foi outra. E tudo mudou. Então a capacidade que os pais têm de exercer paternidade e maternidade está vinculada ao nível de traumas que eles carregam com paternidade e maternidade. E os filhos vão viver o que é possível, né? Sim. Então, esses são alguns exemplos, Ana. Maravilhoso, né? Esse tema é se deixar, a gente fala por horas É, aqui, porque tem exemplos e mais exemplos, você tem anos, né, de é, caminhada aí com essa vivência, são muitos casos que, Glaucia, sim, podia trazer para a gente. É, eu queria, Glaucia, eu queria ouvir de você um caso em que, assim, quando a pessoa não conhece absolutamente nada. Foi uma criança que foi adotada, que foi doada, e ela não conhece absolutamente nada da sua ancestralidade, exatamente porque, né, foi adotada, enfim. Como que isso se desenrola dentro da sua forma de trabalho? Como que busca informações? sim. Que aí vai Então, tem assim, a pessoa que me procura, eu trabalho com o trauma transgeracional. Ok? Então, eu sou formada em traumaterapia, eu tenho 4 formações em traumaterapia. A formação de traumaterapia trabalha com trauma biográfico, né? E eu trabalho com trauma transgeracional. Então, eu levei todos os conceitos da traumaterapia para o sistêmico. Eu uni os dois raciocínios clínicos. Uma pessoa que é adotada, o primeiro movimento que ela tem que fazer é de reconhecer que ela tem uma mãe biológica e que tem um pai biológico. Mesmo que ela não tenha a menor ideia de quem eles são, nós colocamos uma âncora representando a mãe biológica e uma âncora representando esse pai biológico. Isso é muito difícil para um adotado. Porque, no fundo, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi esquecido, ele foi entregue, né? Mas, se um adotado não consegue tomar seu pai e sua mãe biológica, ele vai ter problema de relacionamento a vida inteira. Mas o que você me perguntou é assim, eu posso montar a família biológica desse cliente adotado através de âncoras. Eu ponho os pais, eu ponho os avós, eu ponho os bisavós, mesmo que ele não tenha conhecido. Quando você monta esse genograma na frente do cliente, ele enxerga algo além do que ele está acostumado a enxergar. E isso causa um impacto psíquico profundo.
né? Porque eu tenho a minha família que me adotou, então eu tenho os meus pais afetivos, adotivos, então eu tenho os irmãos, eu tenho avós adotivos, eu tenho bisavós adotivos, eu tenho a família que eu conheço na minha biografia, mas na minha biologia, eu não sei de onde eu vim. Eu sei que a minha mãe recebeu eu lá de algum jeito. E tem situações que a pessoa sabe quem são os pais. E tem situações que não é possível saber quem são os pais. Então, você monta através de âncoras no campo. Eu trabalho com Playmobil, com os bonequinhos, mas pode ser qualquer tipo de âncora em que você vai montando a estrutura familiar dessa pessoa, né? E encontra, através da primeira geração, segunda e terceira, o lugar daquele sintoma no campo biológico dela. Mas é lógico que isso tem que ser feito com muita delicadeza, tem etapas para se alcançar isso, né? Tem uma expertise para poder lidar com um assunto tão delicado, tão vulnerável, tão dolorido, e que muitas vezes o cliente vai ter dificuldade de reconhecer que a vida veio de lá e que eles foram incapazes de acolher. Então, existe uma justa razão pelo qual esses pais foram incapazes de levar aquela vida em frente. Então, eles tiveram que doar. Existem muitos motivos, mas o fato é, eles foram incapazes de cuidar dessa vida. E isso tem uma justa razão sistêmica, Ana. Então, é através de âncoras que você monta no campo, quando não se tem nenhuma informação. E vou te contar, eu com adotivo, com adotados, eu trabalho com isso há 30 anos, eu já atendi muitas situações. É incrível que quando a gente monta o campo, a pessoa sente determinadas coisas, eu peço para ela perguntar para a mãe e para o pai afetivo, e muitas vezes eles confirmam. A sua mãe era assim, o seu pai era assim, aconteceu isso, isso, isso. Então, a prática desse trabalho é que me dá a confiança do que eu faço, porque é um trabalho fenomenológico, né? E o sintoma do cliente melhora, porque ele achou a origem. E quando se acha a origem, você reverencia essa origem, né? Porque, logicamente, tem uma técnica aqui. E aí, quando o sistema é reconhecido, fenomenologicamente, ele se autorregula. E o sintoma do cliente diminui. Diminui, cessa, às vezes precisa de algumas sessões para que isso aconteça. Eu não trabalho com uma sessão, eu tenho um método terapêutico a respeito disso, né? E com o tempo o sintoma vai diminuindo, 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 mesmo que ele não tenha conhecido, mesmo que ele não saiba as informações. Montamos o campo atrás dele. Que incrível, maravilhoso. Eu passaria mais 1 hora aqui com você, mas a gente já está pertinho da hora. Nosso tempo. Ok. Passa, né? Então, Glaucia, eu vou te pedir para fala para a gente, para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir depois, como te encontrar, onde é que se você trabalha presencialmente, online, fala de você, Sim. fala do então, trabalho. Glaucia Paiva Terapias, Instagram, YouTube, site, né, .com.br, é sempre Glaucia Paiva Terapias, eu trabalho online, atendo vários países, eu tenho uma formação que eu ensino o método que eu criei, que é o Nexo Renascer Sistêmico, então eu tenho vários alunos que aplicam a técnica que eu desenvolvi com resultados, né, muito interessante. Eu trabalho online, trabalho presencial, dou aula, eu tenho muito material no YouTube, tenho vários vídeos, várias lives de conteúdo, né? Eu passo muito conteúdo na minha formação, no YouTube, para os clientes. Então, eu trabalho muito com a educação emocional sistêmica, né? Passando conceitos, conteúdos. E quem tiver interesse, olha, eu posso dizer o seguinte: você acessar
a origem transgeracional de um sintoma que você carrega na vida é profundamente libertador. Porque você não encontra lógica na tua biografia, você não entende porque você pensa daquele jeito, porque você sente daquele jeito e porque você age daquela forma, e no transgeracional você encontra uma lógica. E isso é profundamente libertador. Vale a pena experimentar. Que maravilha. Você não está me vendo, mas eu dei uma rateada aqui no coisa. Meu cachorro que está aqui no meu pé balançou aqui, só para o pessoal entender um pouquinho. Olha, eu só tenho a agradecer você estar aqui com a gente, fazer parte aqui dessa jornada nossa do NUSP. Para quem não conhece o NUSP, o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que está fazendo 2 anos hoje, foi uma ideia minha, que tomou forma, tomou jeito, foi crescendo, e hoje a gente está aí já, um bebezinho ainda, 2 anos, imagina. Glaucio tem 30 anos com essa história, mas o NUSP, ele é um agregador de pessoas, ele é uma proposta para que várias pessoas com os seus várias conhecimentos... áreas possam se integrar, né, Ana? Exatamente, para que a gente leve adiante o conhecimento mais profundo e mais sério, né, que embasam as práticas integrativas, as diversas técnicas, porque quando eu vim eu sou advogada, né, então comecei a investigar isso por uma questão pessoal, quem me acompanha já conhece, e eu fiquei muito preocupada com a seriedade, né? Como assim? Agora eu sou terapeuta, de onde vem isso? Eu preciso de conhecimentos mais profundos, preciso, sabe, conhecimentos sérios, né, a respeito do tema. Então, a ideia de formar o NUSP foi exatamente para trazer pessoas que tem essa experiência há mais tempo, que tem base realmente no que está falando, que não é um terapeuta de um curso de final de semana, né? Então, aí a gente precisa muito mostrar cada vez mais que não é misticismo, que isso é ciência, tem muita ciência por trás disso. Estamos falando de física quântica, de biologia, de epigenética, de neurociência. A neurociência é incrível quando a gente associa esses conhecimentos para compreender esse funcionamento neurobiológico, eu chamo o nosso corpo, o nosso filtro neurobiológico de todas essas informações vibracionais, né? Então é fantástico isso, eu agradeço demais que você tenha estado aqui com a gente, já deixo um convite para uma próxima, né? Com certeza. E na próxima, se Deus quiser, você vai enxergar aqui, né? Não vai estar escuras aí. Ai, gente, que pena. Então, Ana, muito obrigada do convite. É sempre muito bom poder falar do pensamento sistêmico. É uma honra estar aqui no teu instituto, no teu projeto, podendo colaborar ou mesmo contribuir de alguma forma. Muito obrigada da oportunidade. Abraços a todos. Beijo. Tudo de bom. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.